Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, motivo de tremenda alegria estar aqui nessa noite. Eu estava pensando ali, se nós analisarmos a nossa vida e parar para refletir por um segundo, aonde você poderia estar numa noite como essa, se não fosse a misericórdia e a graça do Senhor Jesus Cristo? O que você poderia estar fazendo nesse momento? Aonde você estaria? Uma data festiva como essa, muitas famílias se reúnem, festejam, comem ali a sua leitoa, faz ali o seu churrasquinho. Você já parou para pensar e para glorificar a Deus? Porque você se encontra hoje num lugar de honra, dentro da casa de Deus, podendo louvar e engrandecer o teu santo nome. Você já glorificou a Deus nessa noite porque você tem fôlego de vida, porque você consegue puxar o ar pelo seu nariz, encher o seu pulmão. Você já glorificou a Deus porque nessa noite você se encontra limpo, livre de todo pecado e de todo mal. E isso só foi possível porque o nosso Jesus Cristo um dia olhou para mim e para você com amor e se entregou numa cruz, mas ressuscitou e Ele se faz presente aqui nessa noite. Esse Jesus Cristo está aqui, Ele se faz presente em nosso meio. Glorificado e santo seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, abram por gentileza as suas Bíblias em Gênesis capítulo de número 1 e o versículo também de número 1. Quero ler esse versículo com os irmãos. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1. Texto curto, simples e objetivo. Esse não dá para não achar. Primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia e primeiro versículo da Bíblia. Se você não achou, pede ajuda para um crente aí, que ele com certeza vai ajudar você. A palavra de Deus diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu vou repetir. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pode se sentar glorificando e adorando o nome do Senhor nessa noite. Meus irmãos, antes de mais nada, eu quero compartilhar convosco aqui essa semana eu tive uma experiência muito interessante. Eu tive uma consulta médica. E aí eu cheguei ali com alguns exames e a médica olhou para mim e disse assim: olha, veja bem, não está muito legal, não está muito bom. Eu digo até mais. É muito bom você estar vivo aqui agora, porque pelo seu histórico e o que eu vejo aqui nesse exame, você já flertou com a morte em algum momento da sua vida. Você já poderia ter morrido pelo que eu estou vendo aqui. Obviamente que eu, na condição de ser humano, me espantei bastante com aquela declaração. Fiquei um pouco aflito, fui embora. Mas quando eu entrei no meu carro, eu comecei a pensar: se eu estou vivo até hoje é porque Deus me sustentou assim. Se eu estou aqui hoje de pé, é porque o Senhor Jesus Cristo me quis aqui vivo. E eu confesso para os irmãos que foi uma semana de muita reflexão, uma semana de muito pensamento, uma semana de introspecção. E num momento tão delicado quanto esse, eu parei e pensei: a minha vida pertence a Deus. E esse Deus que eu sirvo, Ele toma conta da minha vida. E não importa o que aconteça, não importa a doença que for, esse Deus que me deu a vida, Ele tem poder para sustentar essa vida até que Ele queira. Então eu pude ter um encontro diferenciado com Deus essa semana, uma certeza no meu coração, de que nós somos a todo instante cuidados por Deus. Nós somos a todo momento vigiados por Deus. Nós somos velados por Deus. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, seja lá se você passa uma situação deveras delicada na sua vida, se você passa alguma situação onde pode parecer que a solução vai tardar em chegar, vou te dizer uma coisa: o Deus que você serve não dorme.
O Deus que está contigo não pestaneja, e Ele com certeza te sustentará até que Ele queira. E os planos de Deus na sua vida jamais vão morrer. Deus tem um projeto na sua vida e Ele vai te sustentar. Glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor, confie nele, porque com certeza esse Deus é poderoso. Meus irmãos, voltando aqui para a nossa leitura bíblica, nós lemos com certeza um versículo muitas vezes ignorado por nós, mas que com certeza, sem sombra de dúvida, é o mais contestado de toda a Bíblia. Sim, porque a ciência vem dizer uma outra história. O que a gente aprende na escola, dependendo do curso que você vai aprender na faculdade, é uma outra conversa. Vão dizer para você que essa história de Deus que cria alguma coisa não existe. Vão dizer para você que você é obra do acaso. Ensinam algo mais ou menos assim. Tinha uma massa, toda junta. Em algum momento essa massa concentrada, ela explodiu. É o que chamam de Big Bang. E aí, todos esses pedaços que saíram rodando pelo espaço, formaram planetas, a poeira formou as estrelas. E, por consequência, todas as galáxias. Em algum momento, por obra totalmente do acaso, no planeta Terra, por haverem condições favoráveis, as moléculas se juntam e formam e originam o primeiro ser vivo. Um bichinho, um negocinho. E esse negocinho, já que ele está numa condição completamente favorável, ele começa a evoluir. E aí surgem os peixes. E aí o peixe aprende a andar, surgem os répteis. Os répteis aprendem a se livrar da água e viver só na terra. Surgem os mamíferos. Os mamíferos criam penas e batem asas e viram pássaros. E daí por diante. E uma conversa completamente fiada. Uma história que para a gente acreditar tem que ter muita fé. Para a gente entender essa história tem que fazer um exercício mental muito perspicaz, muito poderoso. Se fosse para a gente fazer uma observação, uma ilustração, isso tudo que eles dizem aconteceu durante milhões de anos, ou seja, é um processo demorado, é um processo contínuo, é um processo longo. E o ser humano, então, por consequência, ainda está em evolução, a gente pode alcançar um outro estágio e tudo mais, e essa conversa toda. Se for para a gente fazer uma ilustração, para a gente entender melhor o que é que estão dizendo por aí, o que estão ensinando para os nossos filhos, o que estão nos ensinando nas escolas e nas faculdades, é mais ou menos assim. Pensa você na sua casa, num domingo à tarde como esse, e você teve a brilhante ideia de fazer um bolo de chocolate, mas você olhou e percebeu que na sua casa não tinha os ingredientes necessários. Daí então você se propõe a ir até o mercado mais próximo ou até uma padaria mais próxima e comprar ali os ingredientes básicos para fazer o seu bolinho. E aí então você vai, pega o seu troquinho, vai até a padaria, vai até esse mercadinho, com a sua lista nas mãos, pega ali uma dúzia de ovos, pega 1 quilo de farinha, pega um pouquinho de fermento, pega ali um leite condensado para dar um toque gourmet, pega ali um potinho de Nescau para ficar um gosto de achocolatado bem gostoso, pega ali 1 litro de leite, pega ali o que mais vai num bolo que eu não faço ideia, só gosto de comer, mas fazer eu não sei muito. E aí você faz ali toda aquela lista, feliz, alegre, sorridente, vai até o caixa, faz ali, paga a sua conta, tudo na sacolinha, você vem cantarolando pelo caminho. Em dado momento da sua trajetória, você não vê um buraco na calçada, tropeça, cai, mas assim, um tombo fenomenal, categórico, daqueles de, se alguém tivesse filmado, com certeza postaria. Um tombo assim, lindo de se ver. E aí quando você sai rolando para um lado, a sua compra, a sua sacolinha sai rolando para o outro, cai a 3 metros de você. Você se levanta assustado, corre em direção àquilo tudo e fala, meu Deus,
Eu acho que meus ovos se quebraram todos. A farinha deve ter se espalhado por todo o chão. O meu pote de Nescau, que é tão caro, deve ter caído numa poça d'água. Quando você chega ali e vê, para seu espanto, você se depara com um bolo pronto. Justamente essa obra do acaso, esse tombo que você levou, esse choque, essa colisão de todos os elementos, quando caem ao chão, formam um bolo. Já parou para pensar como é absurdo isso? Já parou para analisar como eu estou falando uma besteira? Quer dizer, será que se você pegar ali e juntar tudo que você tem, sacudir, jogar para o alto, vai virar um bolo? É óbvio que não. E aí você vem com uma conversa para mim de dizer que por conta de um choque de massas, por conta de uma obra do acaso surgiu tudo isso aqui? Eu acho meio difícil de acreditar. Para nós que somos cristãos, para nós que conhecemos a palavra de Deus e cremos na palavra de Deus, nós confiamos que a palavra de Deus diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E foi assim que aconteceu. Foi assim que tudo se fez. Foi assim que tudo se formou. Tudo que existe, existe porque um Deus Todo-Poderoso quis assim. Ele criou, Ele fez, Ele ordenou que acontecesse e aconteceu. Um Deus que disse assim: haja luz e houve luz. Haja separação entre as porções de água e houve. Um Deus que disse assim: haja luminares do céu. E aí surgiram então as estrelas, o sol, a lua. Um Deus que criou tudo em condições absolutamente favoráveis para a existência da vida humana. E que no fim das contas Ele pegou do barro e fez um homem, fez você. Mas antes disso tudo Ele preparou um planeta, uma terra completamente favorável para a sua existência. É esse Deus que nós servimos, é nesse Deus que nós cremos, é esse Deus que está aqui nessa noite. É esse Deus que está aqui no nosso meio, que fala conosco, que nos toca, que nos enche do seu poder. É esse Deus. Mas aí, meus irmãos, como se isso já não bastasse, porque só de saber que nós servimos um Deus que cria tudo, com certeza eu já me daria por satisfeito. Poderia sair daqui regozijante. Se a gente apelar para uma coisa chamada linguística, a Bíblia no Antigo Testamento foi escrita no hebraico. Gênesis foi escrito em hebraico. E a palavra hebraica que é usada que é traduzida como criar no português, a palavra de Deus, quando ela diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, esse verbo no hebraico, bara, ele significa algo muito mais profundo do que simplesmente criar. Olha que interessante. Porque no português, quando nós falamos criar, criar é criar. E a nossa palavra, a nossa linguagem, ela é limitada a um verbo só, a uma palavra só. E tudo que você cria, tudo que você tem a capacidade de criar, é a partir de alguma coisa. Se você pensar o bolo que eu falei, por mais que você crie uma receita, essa receita ela surge a partir de alguma coisa. Se não fosse o ovo, o trigo, o leite, a manteiga, o achocolatado e todos os outros ingredientes, você não conseguiria criar esse bolo. Quando você fala assim: olha, eu criei um filho, eu criei meu filho. Você usa essa palavra criar, mas você só criou um filho porque existe esse filho. A palavra criar no português, ela está limitada a um início. Ela está limitada a uma obra, a uma matéria-prima. Ela está limitada a alguma coisa pré-existente. O hebraico é uma linguagem um pouco mais completa e também complexa. E olha que interessante. O verbo hebraico usado para descrever a criação de Deus aqui nesse versículo, o bara, significa criação a partir do nada. Você está entendendo esse mistério? Você está conseguindo entender isso aqui? Você está conseguindo entender que você cria um Deus, você serve a um Deus que cria as coisas a partir do nada, a partir da existência nula. Você serve a um Deus que cria as coisas sem a necessidade da pré-existência de qualquer outra coisa. É um Deus que, pelo poder da sua palavra, Ele traz as coisas à existência, sem que haja necessidade de matéria-prima.
No princípio criou Deus os céus e a terra, e o que tinha antes não tinha nada. Não existia nada. Sabe o que é nada? É nada. E não tem problema, porque esse Deus que nós servimos, Ele cria a partir do nada. O Deus que você serve, o Deus que está aqui nessa noite, é o Deus que cria a partir do nada. O Deus que cria a partir do nada. Sabe qual é a importância de saber isso? Sabe qual é a importância de conhecer o seu Deus dessa forma? Porque nós, seres humanos, falhos, medíocres, a gente se desespera fácil. A gente perde as esperanças muito fácil. A gente tem medo de tudo. Qualquer desafio que nos é apresentado, a gente retrocede. A gente se acanha, a gente se amedronta. A gente se fecha num mundinho e chora. A gente tem medo de enfrentar as coisas que nós somos propostos a fazer. Nós somos um povo que teme o desemprego. Porque você vai falar assim, olha, se eu ficar desempregado, eu não vou ganhar nada. Aí eu vou te dar uma notícia, meu irmão. Esse Deus que você serve não precisa de nada para te abençoar. Esse Deus que você serve é especialista em criar a partir do nada. Mas eu não tenho mais o que fazer. As minhas esperanças acabaram. O desemprego me acometeu, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais para onde olhar, eu não sei mais, as minhas esperanças são nulas. Tudo o que eu tinha se acabou. Já era, já foi, passou por entre os meus dedos. Eu não tenho mais futuro. Me resta o nada. Ei, meu irmão, minha irmã, glorifique a Deus nessa noite. Exalte o nome do Senhor. Fale em mistério com Ele. Adora, glorifica. Porque esse Deus não precisa de nada. Ele cria a partir do nada. Eu olho para a história, por exemplo, de José. José é um menino cheio de sonhos. José é um menino que era braço direito do seu pai. Alguém que tinha uma carreira pela frente. Alguém que muito provavelmente, se a história não tivesse mudado, talvez recebesse do seu pai a bênção da primogenitura no lugar de Rúben. Porque ele desfrutava, ele gozava de total confiança do seu pai. Jacó olhava para aquele menino e falava, esse aqui é diferente. Esse aqui está tranquilo. Eu posso confiar nesse menino. Eu posso entregar tudo nas mãos dele. Eu posso confiar o cuidado na minha casa a esse menino porque ele é muito bom. E esse menino tinha contato com Deus, esse menino conhecia Deus. Esse menino tinha sonhos, Deus falava com ele pelos sonhos. Deus falava com esse menino. Esse menino tinha uma história incrível pela frente. Dado momento, por uma obra do destino e do acaso, José é traído pelos seus irmãos e é lançado dentro de um buraco. Quem sabe esse buraco era escuro, quem sabe era úmido, cheirava mal. Quem sabe José naquela situação olhava ao redor e dizia, para mim já era, não me resta mais nada. Mas lá do alto o Deus Todo-Poderoso olha e fala, ei José, fica tranquilo que o nada é comigo. José, fica tranquilo que está do jeito que eu gosto. Fica tranquilo, deixa para mim.
José é vendido como escravo. José se torna um servo fiel. José se torna um servo completamente valoroso, amplamente valoroso na casa de Potifar. E aí, quando pensa que não, quando parece que tudo ia bem, algo acontece com José de novo. Ele é tentado por aquela mulher. Ele não sucumbe, mas ainda assim ele é acusado falsamente. É preso. Cai numa cadeia. Fica ali por anos esquecido. E aí alguém vai olhar para ele e falar: é José, agora já deu. Agora já foi. Sabe o que resta para você, José? É nada. Mas aí Deus, mais uma vez, olha dos altos céus e fala: ei, José, fica tranquilo que o nada é comigo. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã? Pode ser que todos os seus recursos já se esgotaram. Pode ser que você abra a sua geladeira e tudo que você vê é nada. Pode ser que na sua carteira não tenha nem os seus documentos mais. Pode ser que quando você olha para o lado e pensa que tem algum amigo para te abraçar, quando você pensa que tem um irmão para te estender as mãos, para te levantar do chão, quando você pensa que tem alguém preocupado com você, você só vai ver o nada. Você vai se encontrar no fundo de um poço sozinho. Mas nessa noite, o Deus que cria a partir do nada te chama. Ele te chama, Ele te levanta, Ele tem um milagre para operar na sua vida. O Deus que cria a partir do nada. José, o menino que vai do poço ao status de governador do Egito. Braço direito do homem mais poderoso do mundo naquela época. Consegue entender isso? Consegue entender isso? Consegue imaginar? Se está muito distante, pensa você assim, olha. Você hoje na sua casa, desempregado, passando as piores necessidades que um ser humano pode passar nessa terra. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim: aqui não tem futuro. Aqui eu tenho certeza que, com uma coisa que eu já escutei bastante, isso aqui não dá para nada. Ou quando alguém quer fazer uma piadinha, fala assim: se bater no liquidificador não dá meio copo. Esse aqui já foi. E aí Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, te chama para morar na Casa Branca. Te chama para governar o país com ele. Já pensou uma coisa dessas? É mais ou menos isso que eu estou falando. Porque a gente tem um problema, meus irmãos, que é o seguinte: às vezes a gente lê a Bíblia, a gente olha para a Bíblia, e agora ficou até mais fácil a gente olhar a ilustração da história bíblica, porque agora tem a Record que faz seriado, né? Do José mesmo já tem, no Netflix tem, se alguém quiser assistir, vai lá no Netflix, vai dar para ver tudo. Ficou mais fácil de visualizar, agora a gente faz filme de história bíblica, ficou legal fazer isso aí. Mas aí a gente olha para aquilo, a gente olha para aquela ilustração, a gente olha para aquela história e não consegue entender uma coisa. Aquilo não é livro do Harry Potter não, meu irmão, aquilo é verdade, é realidade. Aquilo não é historinha de ficção não. Ali não é história do vampirinho contra o lobisomem por causa da menininha que gosta e tal, não sei o quê. Como Crepúsculo. Não é Crepúsculo não, meu irmão. Aqui, é real. É real. Eu estou falando de alguém aqui
de um camarada chamado José, que ele foi pessoa, ele existiu nessa terra assim como você. Assim como você. E as aflições que você sente hoje, ele também sentiu. Aquilo que ele sentiu, jogado naquele buraco, naquele poço fundo e escuro, aquela situação que ele passou, os sentimentos dele eram tão humanos quanto os seus. Isso tudo que eu estou dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, não é historinha de novela, não. Isso é realidade, é vida real. Eu estou falando de um Deus que é real. Eu estou falando de um Deus que existe. Eu estou falando de um Deus que opera. Eu estou falando de um Deus que é vivo. Eu estou falando de um Deus que se move. Eu estou falando de um Deus que fala com o seu povo. Eu estou falando de um Deus que escuta o clamor do seu povo. Eu estou falando de um Deus que existe. Eu não estou aqui contando história de novelinha para vocês, meus irmãos. Eu estou falando de um Deus que existe de verdade. Eu estou falando de um Deus que está aqui, ó, quem sabe sentado do seu lado aí agora, pronto para ouvir o seu clamor, pronto para recolher as suas lágrimas. Um Deus que te conhece, que sabe a sua angústia e a sua dor. É desse Deus que eu estou falando. Um Deus que cria a partir do nada. Se a gente der uma avançada na história, José então no posto de governador do Egito, para livrar a sua família da morte, depois daquele episódio bonito dele ter perdoado os seus irmãos, ele traz toda a sua família para habitar no Egito. Ele coloca toda essa galera para viver numa terra chamada Gósen, que é a região mais fértil do Egito. Põe esse povo para viver lá. Pensa você, um povo extremamente fértil. Jacó, por exemplo, só filhos homens ele tinha 12. Um povo extremamente fértil, em condições completamente favoráveis, esse povo só podia se multiplicar. Dado o momento, 400 anos depois da história, surge um faraó que não conhecia José e fala assim: ei, esse povo aqui está muito numeroso, esse povo aqui vai acabar tomando o nosso reino, vamos escravizar esse povo aqui. O povo de Israel então passa a servir como escravo no Egito. O clamor desse povo que estava oprimido sobe a Deus, e Deus fala: eu vou mandar um libertador. Ele manda Moisés. Moisés então, todos conhecem aqui a história dele, também tem filme, e está na Bíblia também, leia a Bíblia que é melhor. E aí Moisés então um dia, depois de uma série de acontecimentos na sua vida, ele está lá pastoreando as suas ovelhinhas, ele tem um encontro com Deus. Parafraseando, Deus fala assim para ele: Moisés, eu tenho um negócio contigo. Sabe aquele povo lá? Sei. Então, é teu povo, está aí eu com isso. Eu estou de boa aqui, eles que fiquem lá, o problema é deles. Não, o clamor deles subiu até mim, eu vou libertar esse povo de lá. Tá bom, senhor, fica à vontade, faz o que o senhor quiser, você é Deus, eu não sou. Mas quem eu vou usar para fazer isso é você. Moisés se justifica. Não, mas eu não sou capacitado, eu não consigo, eu não sei falar. Como que eu vou chegar diante de Faraó? Quem sou eu? Não vai dar, não é para mim. Em outras palavras, Moisés vira para Deus e fala assim: Senhor, manda outro porque eu não sou nada. Aí Deus fala assim: é com nada que eu tenho negócio. Às vezes você está sentado aí na sua cadeira e você pensa que com você Deus não tem nada para fazer. Meu ministério jamais vai aflorar. Eu pregar um dia, nunca. Eu cantar lá na frente, jamais. Eu ensinar alguma coisa para alguém, nunca. Não sou capaz. Eu pregar para minha família, não. Eu evangelizar os meus vizinhos, eu evangelizar na minha escola, no meu trabalho, na minha faculdade, não, eu não.
eu não sou nada. Ei, é contigo que Deus tem negócio nessa terra. É contigo que Deus tem negócio nessa terra. Porque nós servimos um Deus que Ele pega o nada e Ele transforma em tudo. Você vai sair à luz do dia na rua da sua casa, vai olhar para o alto, vai olhar ao seu redor e vai pensar: tudo isso que existe foi Deus que fez. Mas antes disso não tinha nada. Absolutamente nada. E esse Deus não precisou de nada para fazer o que existe. E vou te dar uma notícia, não foi difícil. Ele demorou 7 dias porque ele tinha uma lição para nos ensinar. Mas se ele quisesse, às vezes você pode olhar, meu irmão, minha irmã, para a sua situação, você pode olhar para o seu diagnóstico, você pode olhar para aquilo que te cerca, para a sua vida e falar assim: olha, para melhorar, para começar a melhorar vai pelo menos uns 5 anos. Às vezes a gente entra na faculdade justamente com esse sonho. Olha, depois desses 5 anos de curso, talvez a minha vida comece a melhorar. Talvez. Pode ser que... Ou quando a gente pega um emprego novo, depois de uns 2 anos de casa, talvez a minha vida melhore. Talvez as coisas comecem a ficar diferentes. Meu querido, esse Deus que você serve, para Ele não precisa de tempo, para Ele não tem hora, para Deus não tem cronograma, para esse Deus não existe receita, para esse Deus não tem passo a passo. Esse Deus faz como Ele quer, quando Ele quer e da forma que Ele quiser. Pode ser que para você pareça não ter sentido nenhum. Afinal de contas, olha lá o tal do José que a gente estava falando aqui até agora. Dentro de um buraco escuro, úmido, mal cheiroso. Você acha que parece que existia humanamente alguma possibilidade de ele chegar onde chegou? Não. Mas ele servia a um Deus que cria a partir do nada. Ele servia a um Deus que faz o que quer, quando quer e como quer. Moisés, então, ele aceita o desafio. Depois de um longo processo, ele consegue, então, conduzir o povo para fora. Mas aí ele chega diante de um mar. Ele chega diante de um mar. Atrás dele vinha Faraó com seus carros. O povo começa a murmurar e dizer: olha, Moisés, será que não tinha túmulo para todo mundo lá no Egito? Aí você trouxe a gente para morrer aqui no deserto mesmo? Será que é isso que nos resta? Será que é isso que tem para nós? Será que esse vai ser o nosso fim? Quem sabe você se encontra diante do Mar Vermelho nessa noite. Quem sabe você está diante do mar fechado. Quem sabe todos os diagnósticos, todas as informações apontam para o seu fracasso e para a sua derrota. Quem sabe tudo aponta para a morte certa no deserto. Quais eram as chances que o povo tinha? Nenhuma, zero, nada. Mas é aí no nada que Deus opera. É no nada que Deus opera. É no nada que Ele faz o milagre. Diante do nada, Deus fala assim: ei, Moisés, toma o teu cajado e toca na água.
coisa tremenda que acontece. A gente para pensar e fala, só pode ser efeito especial de Hollywood. O mar se abre no meio, e o povo passa a pés enxutos. Impossível! Pode isso acontecer? Não, nunca, nada. Mas nós estamos falando de um Deus que opera no nada. Nós estamos falando de um Deus que abre o mar vermelho para o seu povo passar. Nós estamos falando de um Deus que olha para você nessa noite, que se compadece, que ouve o teu clamor, um Deus que conhece as tuas aflições, um Deus que sonda o teu coração, um Deus que sabe que para você já deu, um Deus que sabe que você veio aqui nessa noite e falou: Deus, eu sou um completo nada. Nós estamos falando de um Deus que olha para você e vê que você chegou aqui hoje dizendo: eu não sou ninguém, para mim não tem mais jeito, as minhas chances são zero. O que pode acontecer comigo? Nada. Só me resta o nada. Mas esse Deus ouviu o seu clamor nessa noite. Esse Deus ouviu o teu choro nessa noite. Esse Deus, Ele colheu as suas lágrimas nessa noite. Esse Deus olhou para você e disse: filho, filha, confia em mim, porque eu sou o Deus que cria a partir do nada. Se coloque em pé nessa noite, querido. Feche os seus olhos e fala com Deus. Feche os seus olhos nessa noite e clama a Ele. Quem sabe você é alguém que nessa noite, ainda essa semana, falou: olha, não me restou nada, não me sobrou nada, as minhas chances são zero. Quem sabe você é alguém que nessa noite chegou aqui, lembrando da conversa que você teve com alguém por esses dias, onde nessa conversa você falou assim: olha, fulano, para mim já deu, não tenho mais condições, o desemprego bateu na minha porta, a perseguição está me assolando, a doença me afligiu. Quem sabe você se encontra diante do mar fechado, se prostre diante da presença de Deus nessa noite, rasgue o seu coração para Ele, declare a esse Deus tudo aquilo que te faz chorar, tudo aquilo que te faz sofrer, tudo aquilo que te faz se derreter em lágrimas. Se prostre diante desse Deus nessa noite, rasgue o seu coração para Ele. Pede para conhecer mais desse Deus. Fala assim: ei, Senhor, a Tua palavra me ensina que o Senhor é o Deus que cria a partir do nada. Eis-me aqui, Senhor, eu não sou nada. Fala para Deus que só Ele pode resolver o seu problema agora. Fala para Deus que só Ele pode te trazer a solução nessa noite. Oh, de calabachuri bicanta labiassuri bicai. Oh, querido Deus, eterno, santo, justo e verdadeiro, nessa noite nós, o Teu povo, nos colocamos diante de Ti. Nós clamamos pela Tua presença, Deus. Nós clamamos pelo Teu socorro. Nós clamamos pelo Teu poder, pela Tua unção. Nós clamamos, ó Deus, pela Tua graça. Nós queremos a Tua presença em nossas vidas, ó Pai.
Nós reconhecemos que não somos nada. Nós reconhecemos que não podemos nada. Nós reconhecemos, ó Deus, nessa noite. Nós reconhecemos, ó Pai. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo. Ó Senhor Jesus, ouve o choro da tua igreja nessa noite. Ai, de calabachuri, de calabachou, de calabaçou. Tem poder de Deus para a tua vida nessa noite. Tem solução que vem do céu para você nessa noite. Tem cura que vem do céu para você nessa noite. Tem libertação que vem do céu para você nessa noite. Tem milagre que vem do céu para você nessa noite. Aleluia! Fala com Deus. Fala com Ele. Conta para Ele. Chora diante dEle. Porque só Ele pode te ajudar. Não existe mais nada, nem ninguém que tenha o poder de operar a partir do nada. Mas o seu Deus é especialista nisso. Pastor Oscar, por gentileza, vem aqui orar pela igreja. Eu quero já passar o microfone nessa noite. Mas eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, ora, fala com Deus hoje. Não saia daqui sem contar para Deus o teu problema.